e tal. E Deus começou a falar profundamente ao meu coração. E eu comecei a entender assim, tremendo, essa decisão dos pastores de colocar o casal. Porque eu tinha lido, eu tinha orado, a coisa fluía na minha mente, talvez na teoria, mas na prática aconteceu hoje, quando a gente sentou junto e começamos a conversar, a compartilhar sobre a palavra. E a coisa assim, é tremendo isso. Eu queria falar para você, você é melhor do que eu. Eu queria que você virasse para quem está do teu lado agora e falasse isso: você é melhor do que eu. Você pode entender isso? Isso é algo assim tremendo, porque é um ato de se humilhar. Submissão quer dizer também se humilhar. Não é você se humilhar a pessoa, é você ser humilde. É você reconhecer que você erra também, você reconhecer que você precisa do outro também. Em algum momento, a experiência do outro, ela te edifica, ela faz com que você não, aquela pessoa ali, intelectualmente, ela não tem conhecimento nenhum, então por que eu vou me submeter a ela? Por que eu vou me colocar abaixo dela? Existem situações assim. Eu queria contar uma experiência. Antes que eu esqueça, deixa eu falar algo aqui. A gente estava fazendo a fundamentação da apostila lá embaixo. E Osiel relatou algo. Osiel, você é melhor do que eu, pelo aquilo que você fez ontem, aquilo que você relatou. Amém? Então assim, eu passei uma experiência um tempo atrás, tem acho que uns 18 anos, eu trabalhava numa empresa e veio um rapaz para a igreja da minha sogra, lá de Minas, esse rapaz, e ele falou um pouco sobre submissão ao patrão, né, ao Senhor, que fala na Bíblia. E esse rapaz, ele veio de Minas, teve uns problemas lá com a família, ele tinha um problema com bebida, então começou a caminhar, mas os pais estavam meio revoltados com ele, que ele andou fazendo muita besteira. Então ele veio para cá e a igreja lá da minha sogra o acolheu. Tinha um quartinho lá com o banheiro. O pastor falou: você fica aqui um período, só que até você arrumar um emprego, conseguir um espaço para você alugar, enfim. Ele ficou muito comunicativo, o Marcos. Eu demorei a começar a chamar ele de Marcos, né, no trabalho, que ele era gordinho, o filho dele era gordinho, eu chamava ele só de gordinho. Então o gordinho aparecia lá em casa na hora da janta. Apareceu um dia lá, a gente estava indo jantar, e entra o gordinho, vamos jantar. Aí o gordinho sentou, jantou e tal. Aí passavam uns 2 dias, chegava o gordinho na hora da janta, certinho. Mas graças a Deus, porque a gente podia compartilhar o alimento com ele. E aí, engraçado, esse dia que ele chegou, jantou com a gente, aí a gente colocou uma Coca-Cola e tá lá, a gente jantando e conversando. Daqui a pouco, quando eu olhei, ele: ô Marcelo, me desculpa, depois eu compro outra Coca-Cola. O gordinho tomou a Coca-Cola de 2 litros sozinho. Eu falei: Jesus, tomei um coquinho, a Miriam outra, e o restante foi o Marcos. Tá vendo a dificuldade de chamar ele de Marcos? Eu chamava ele só de gordinho, mas ele não se importava. Marcelo, pode me chamar. E bem comunicativo. E aí surgiu uma vaga no trabalho, e eu falei com a Miriam: eu tô achando que eu acho que eu vou levar o Marcos lá para o trabalho e tal, naquela vaga que tem lá. E assim, era uma empresa pequena, mas muito familiar, as pessoas, né, eram muito ligadas e tal. Tanto é que os empregos lá, as vagas eram cobertas assim. Você indicava alguém, dificilmente eles pegavam uma pessoa diferente, alguém indicava e tal. Aí Miriam: pô, acho que vai ser uma boa. Aí ele falou: tem um prazo, o pastor falou que não posso demorar muito lá, morando lá no quarto da igreja. Aí um belo dia eu cheguei feliz da vida em casa, porque conversando com o meu chefe lá, ele falou da vaga. Eu falei: Roberto, eu tenho uma pessoa para essa vaga aí. Marcelo? Eu falei: olha, uma parte meio de Minas, você
conhece ele? Eu falei, Roberto, eu conheço ele há pouco tempo, mas me parece ser uma boa pessoa. Não, Marcelo, traz ele para a gente conversar, tá bom. Aí chamei ele lá em casa, falei, passei, né, no ponto, falei, Marcos, vamos jantar comigo? Ele, não, ele ficou com vergonha, acho que depois da situação da Coca-Cola, ele não queria. E engraçado, aí chegou lá em casa, não, cara, eu já fiz um lanche ali, não sei o que, tá bom. Ele botou a comida ali, comeu tudinho. Mas, tudo bem, conversei com ele, Marcos, é isso, olha só, cara. Eu trabalho lá há um bom tempo, então as pessoas confiam a gente, eu conheço você há pouco tempo, mas dá para saber que você é uma boa pessoa. Hein? Conversei com ele, não, Marcelo, poxa, eu te agradeço, que eu preciso sair lá da igreja, preciso alugar um lugar para mim, tá bom. Vamos amanhã comigo, tá bom. Aí, olha, eu saio daqui tal hora pra gente chegar, aí fui lá, chamei na igreja, cadê o Marcos? Ele falou, não, vou estar aqui na tua porta. Aí já se atrasou, mas deu para chegar, o chefe conversou com ele, aí ele bem comunicativo, né? O chefe veio, pô, eu gostei do Marcos aí, ele vai começar na segunda-feira, tá bom. O Marcos começou, no primeiro dia chegou na hora, no segundo dia chegou atrasado, no terceiro dia chegou atrasado, depois se atrasava, o Marcos saía para a rua, que ele fazia muito serviço na rua, o Marcos saía para a rua, demorava, então assim, o chefe sabia o que se fazia na rua, o tempo que se gastava, e o Marcos gastava o dobro do tempo, então era totalmente insubmisso, ele não conseguia se adequar ao que era. O chefe era um cara muito legal, ele ficou meio com vergonha de chegar para mim, pô Marcelo, eu preciso falar com você, é que o Marcos, cara, ele está tendo muito problema com o Marcos, eu falo para ele fazer uma coisa, ele faz outra, eu falo para ele fazer de um jeito, ele faz de outra, então ele não está cumprindo, não, vou conversar com ele. Chamei ele, falei, Marcos, cara, isso. Não, tá bom, Marcelo, não, falei, cara, você não precisa do trabalho, preciso, então faz assim, cara, seja Roberto é gente boa, então faz da forma que ele quer, tá bom. No outro dia chegou o Marcos cedinho lá na empresa, quando eu cheguei, ele sorriu para mim e falou, cheguei cedinho hoje, hein, Marcelo? Muito bem, Marcos, muito legal. Aí nesse mesmo dia saiu ele com o chefe, no carro do chefe, parou num lugar, no local, aí ele falou assim, Marcos, sabe dirigir? Sei, então você fica aqui no carro, se precisar tirar o carro aí, você tira o carro e que eu vou lá dentro e volto. Entrou o chefe pro local, o Marcos pegou o carro do cara e saiu, foi passear na Zona Sul. Será lá no Catete, sumiu com o carro. Na época ainda não tinha celular, todo mundo, quase ninguém tinha celular. Ligou o cara para a empresa, Marcelo, o Marcos tá aí? Eu falei, não. Cara, eu deixei ele no carro aqui, eu tô meia hora, o Marcos sumiu com o carro. Eu falei para ele só sair do local, se precisasse, dar uma volta e tal. Eu falei, Roberto, cara, tu conhece bem esse cara mesmo? Eu já estou preocupado e tal. Começou, eu falei, Roberto, ele não vai fazer nada de errado. Cara, eu fico até preocupado. Ele tem habilitação? Eu falei, ó, ele falou que tem, mas eu já nem sabia. Enfim, depois disso, o chefe me chamou para conversar, falou, Marcelo, infelizmente eu não vou poder ficar com o Marcos. Eu vou ter que dispensá-lo, porque ele não cumpre nada. Então assim, eu falei, Roberto, por você, Marcelo, eu queria até dar mais uma chance. Eu falei, ó, já teve a chance que ele tinha que ter. Você já conversou com ele, eu já conversei com ele, então assim, eu acho que não dá, ele não se submete, ele não cumpre o que devia ser e ele precisava. Tanto é que ele não pôde ficar mais tempo na igreja, ele voltou para a cidade dele em Minas lá, aí depois eu soube notícia dele que ele não voltou a beber, voltou com os vícios, né, que voltou às amizades. Aí passou um tempo, até soube que ele estava de novo na igreja, mas a gente não teve mais contato, né? Mas assim, então por causa disso, ele sofreu a consequência. Se ele se submetesse, eu fiquei ainda, acho que 4 anos nessa empresa, saí dessa empresa, dizia assim, debaixo de bênção, porque não queriam que eu saísse, nem eu queria sair, mas a minha condição financeira não dava mais, a empresa passava por situações, e fui muito abençoado naquela empresa, assim, através daquela empresa, a gente conseguiu se casar, fazer uma obrinha na casa que a gente mora, então assim, fui muito abençoado naquela empresa, as pessoas foram muito abençoadoras ali, e não conheciam Jesus.
Então, assim, ele teve a oportunidade dele e sofreu a consequência justamente porque ele não cumpriu, ele não foi submisso àquilo que colocaram para ele, de quem era a autoridade no momento sobre a vida dele. Então, assim, gente, desculpa se estender um pouquinho, mas para a gente entender a importância de ser submisso, entendeu? Seja com o teu patrão, seja com seus pais, mas a gente precisa estar verdadeiramente entendendo o que é submissão. Não é que você vai estar sobre humilhação, mas sendo humilde, a entender que o teu próximo pode ser superior a você. Em algum momento, você vai ser superior a ele, e ele vai ser superior a você em outros momentos. Entender que a nossa necessidade, tanto com Cristo, com Deus, mas também com o nosso próximo, com aquele que está ali para nos servir também. Acabei não lendo, queria ler essa palavra que fala sobre a responsabilidade dos servos, está em Efésios 6, versículo 5. Fala assim: vós servos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então, assim, entende a importância? É como se estivesse servindo a Deus também. A responsabilidade, ela gera uma consequência. Então, se você chega atrasado e você é descontado, gerou uma consequência. Por quê? Porque você se atrasou. Não que você não possa se atrasar, aconteceu um problema na tua condução, teu carro furou o pneu, mas você permanecer como o Marcos, dificilmente ele chegava na hora. E a gente trabalhava no mesmo lugar, eu saía, às vezes chamava ele e falava assim: cara, me atrasei, acordei agora, vai indo que eu já vou. Então eu pegava um ônibus, pegava um trem para chegar mais rápido. Aí ele pegava um ônibus, o 391, só fala o 391, que dá a volta ao mundo, porque aí economizava uma passagem, só que atrasava muito ele. Então, eu fiquei sem dinheiro de passagem. Eu falei: cara, é passagem que a empresa te deu. E ele ficava naquela assim: não, mas eu precisei fazer um lanche, aí eu usei o dinheiro da passagem. Então, essas coisas que atrapalham as nossas vidas, pequenas coisas que a gente acha que não tem problema ser insubmisso e nos traz consequências. Por isso que a palavra fala, né? Tudo que fizerdes, faça como se fosse para o próprio Deus. No teu trabalho não há diferença. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o próprio Deus. E assim você vai agradar o teu patrão e vai ser submisso ao seu patrão. Eu não terminei o desfecho, eu fiquei meio nervosa e é rapidinho, porque eu já vou passar para o outro tópico. Minha mãe foi muito honrada pelo Senhor, porque a palavra também fala assim: ide e fazei discípulos. E minha mãe foi submissa ao Senhor e ela cumpriu essa palavra. Ela fez muitos discípulos, começando pela casa dela. Ela fez os filhos, ela ensinou os filhos, ensinou os netos, falou com a família, falou com os conhecidos, vizinhos. Então o Senhor a honrou. Graças a Deus, depois de tudo isso, o Senhor pôde dar a ela um momento, não que nenhum momento de morte é bonito, né? Mas minha mãe morreu da forma mais linda possível. Minha mãe deitou na mesma posição, ela não acordou na verdade. Quando nós levantamos, minha mãe estava na mesma posição, como se estivesse dormindo com o Senhor. E ali eu notei a honra que o Senhor a deu por esses anos todos naquela turma. Mas ela cumpriu a palavra, ela foi submissa ao Senhor durante a vida dela. Vamos falar de nós esposas, né? Vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Essa é a parte mais difícil. Para falar a verdade, eu acho que essa é a submissão mais difícil. Eu queria ler rapidamente com vocês em 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher,
seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Uma vida casta em temor é um procedimento que você escolhe, é uma escolha que você faz. Você passa a considerar, você faz um propósito de ter uma vida casta no temor de Deus, fiel em temor. Aí a palavra fala ali, a mulher que ganha o esposo pelo próprio procedimento. Às vezes nós falamos e não é muito falar, né? Assim, eu falo que essa é a submissão mais difícil, porque para mim é a mais difícil. Quem me conhece sabe que eu luto demais pelo meu direito de ter o Marcelo em casa comigo um dia da semana. E assim, ultimamente, tem muita gente aqui que não sabe, ele já tem 3 semanas que ele está trabalhando de domingo a domingo, 7 dias por semana. De manhã até a noite. 2,5. Eu acho que são 3, mas ele falou agora que são 2. Depois eu faço as contas direitinho. Então, assim, quer mexer comigo? Ele tinha uma pessoa, um motorista, que trabalha no carro com ele, que fazia escala junto com ele. Então, assim, para ele folgar, essa pessoa tirava o dia de serviço dele. Então, queria mexer comigo, gente, essa pessoa faltar na escala. E ele sempre faltava. Quem me conhece que sabe, ele sempre faltava. E eu fico brava. Eu ficava, né? Porque ele agora saiu de vez, eu acho. E eu ficava muito brava. E eu ficava pela fé também, porque eu não vou ficar mais, tá, gente? Eu creio. Amém. Mas isso mexia muito comigo. Por quê? Porque aí o Marcelo tinha trabalhado 24 horas um dia antes, e no outro dia, que era o dia dele ficar comigo, com a filha, ele tinha que trabalhar mais 24 horas. E no outro dia já era a escala dele, de novo ele ia trabalhar mais 24 horas. Então seriam 3 dias seguidos. Isso quando a escala era dia sim, dia não. Aí nós começamos a ter problemas com isso, aí ele falou assim, então Miriam, vou mudar, vou passar um motorista para trabalhar à noite e eu vou trabalhar só de dia, vou trabalhar de 5 às 6 da tarde, 5 da manhã às 6 da tarde. Aí eu pensei, eu falei assim, não é o que eu mais gosto, mas é melhor, pelo menos ele vai estar em casa todo dia às 6 da tarde. Só que não deu certo também, durou uma semana. Na primeira semana teve falta já. E assim, na segunda semana já teve mais umas 3 faltas, até que ele teve que dispensar um motorista de vez, até o motorista acho que pediu dispensa. E quando isso acontece, o Marcelo ele tem que fazer a escala sozinho, porque existe um padrão de horário que tem que ser seguido. Então assim, isso me aborrece muito. Ele sabe disso, isso me aborrece demais, isso me deixa bravo. Isso mexe comigo. Eu luto pelo direito de tê-lo em casa uma vez por semana, 2 vezes por semana comigo. Essa semana, por exemplo, como ele falou, nós fomos ler juntos hoje. Hoje nós fomos parar juntos. Eu li sozinha, ele leu sozinho no caminho, nas estradas onde ele passa. Mas hoje nós paramos um tempinho e fomos ler juntos. Então, assim, isso provoca uma insatisfação que me faz projetar nele essa insatisfação, me fazia projetar nele essa insatisfação. E com isso, o que tinha? Brigas. A gente briga, eu brigo, porque ele não briga. Aí eu brigo, e eles ficam me olhando, ele tenta se explicar, mas aí ele não consegue se explicar porque não tem explicação, eu falo para ele. Aí ele se cala, ele fala, você mesmo falou que não tem explicação. Eu falo, mas faz alguma coisa, fala alguma coisa. Ele falou, mas você falou que não tem jeito. E é assim, a vida do casal. Quando não é esse problema, eu acredito que são outros, né? Mas nós mulheres, nós erramos no muito falar. Às vezes nós queremos convencer no falar. Falando o tempo todo, falando todos os dias a mesma coisa, repetindo todos os dias a mesma coisa. Jogando na cara todos os dias, todos os momentos que nos vêm como oportunidades. A mulher adora aproveitar uma oportunidade.
acho que toda mulher, gente, eu falo por mim. Então, assim, a gente não perde, como tem aquela piada, perco com a minha irmã, não perco piada. Então, a gente sai da graça, mas não perde a oportunidade, né? Até hoje foi assim, em nome de Jesus. Mas a palavra fala que quando nós não ganharmos pelo falar, que nós venhamos ganhar pelo agir, pelo calar. Porque o nosso exemplo, o nosso procedimento é que convence. É a nossa vida com Deus. É o nosso dia a dia dentro de casa que convence. Aos esposos não crentes, até aos esposos crentes, discípulos, mas muitas das vezes nós queremos ganhar algo, não vai ser muito falar, como a própria palavra diz, e sim no nosso proceder, que o nosso procedimento nos ajude a ganhar com a nossa submissão. A gente vai ganhar muito, muito mais do que com muito falar. Agora ela está entendendo. Aí, Wilson, que a gente estava falando lá embaixo. Você pede a Deus paciência, Ele vai te dar paciência. Né? Ele vai te dar situações para que você tenha paciência. Então, aí vivendo, né? E aprendendo. Mas é isso, a gente entende que submeter não somente a Deus, mas toda a autoridade. E a importância disso é não sofrer essa consequência. Se não se submete, você sofre a consequência. E às vezes a gente reclama com Deus, por que minha vida está assim, por que está acontecendo isso comigo, por que para mim não está certo, por que eu não paro no emprego, mas vai ver, a pessoa não tem um compromisso de submeter. E aí todo mundo é errado, todo mundo não faz, não é justo com ele, mas ele não se submete, ele não busca melhorar nessa situação. O que ela estava falando em casa, quando a gente estava dando esses exemplos aí, eu acho que já falou muito. Então, assim, a situação do povo, né, lá no deserto, sofreu toda aquela consequência lá de ficar girando, rodando 40 anos ali, porque começava a ter uma situação de se aproximar de Deus, só que no tempo de Deus ele se calava, ele demorava a dar uma resposta, e eles queriam que Moisés viesse com uma resposta de Deus, e quando não acontecia, o que eles faziam? Procuravam outros deuses, né? Muita idolatria, muita coisa, buscando a resposta que eles queriam. Eles não queriam a resposta de Deus, queriam a resposta no tempo deles, e a resposta que queriam, né? Que agradasse a eles. Então isso fez com que eles sofressem toda aquela consequência. Então é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então a submissão nos traz a isso. E como eu estava falando de Jesus acha que não sofreu quando ele vai lá para o Getsemane, que ele ora lá e ele pede ao Senhor, se for possível, que passe dele aquele cálice. Imagina o que ele não estava sentindo, em saber o que ele ia passar, né? Aquilo que ele teria que passar, que era a morte de cruz. Então, assim, como homem, ele estava sentindo aquela dor, e ele pediu ao Pai, se possível, que passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O que é isso? Submissão. Submeteu à vontade do Pai. Então, às vezes, em pequenas coisas, a gente acha que não precisa, isso aí eu não concordo, então não vou me submeter. Então, a gente precisa submeter. A palavra fala que essa submissão, ela não pode ser como um fardo para a gente. E algumas coisas só não vão ser como um fardo se a gente verdadeiramente estiver próximo de Deus, se a gente verdadeiramente buscar ser semelhante a Cristo, com o nosso próximo,
se colocar na situação desse próximo. Aquela pessoa está passando por isso, essa pessoa está agindo dessa forma, mas por quê? Se coloca na situação daquela pessoa e você vai entender o porquê ela está passando aquela situação e o que pode ser feito, talvez por você, para que ela melhore a situação dela. Enfim, ser humilde em ouvir, ser humilde em entender cada situação. O povo no deserto, eles pereceram por falta de submissão. O Senhor deu a promessa, o Senhor prometeu a terra prometida, tirou aquele povo de uma vida de escravidão e eles só tinham que fazer aquela passagem. Aí o Senhor, o próprio Deus, abriu o mar e eles passaram pelo mar. Eles tiveram diversos sinais de que Deus era com eles. Mesmo assim, eles duvidaram. E eles passaram pelo deserto. No deserto, eles tiveram água para beber. O Senhor deu a provisão. No deserto, eles tiveram maná, eles tiveram o que comer. O Senhor deu a provisão. No deserto, quando caía a noite, que era frio, eles tinham a coluna de fogo para aquecer. O Senhor aquecia. Às vezes nós estamos no deserto e a gente se sente sozinho, mas o Senhor está dando todas as provisões. Ele dá o de comer, Ele dá o de beber, Ele nos aquece, mas a gente não quer esperar. A gente quer que seja na nossa hora. E com aquele povo foi assim. O Senhor provia, o Senhor dava os sinais e eles, ao invés de esperar e de se submeter à liderança de Moisés, que para eles era muito difícil se submeter à liderança, para eles era muito difícil se submeter até ao próprio Deus, ao invés disso tudo eles se rebelavam, eles buscavam em idolatrias, eles buscavam em outras coisas a esperança para a vida deles, sendo que o Senhor só pedia deles uma coisa: a submissão ao líder, Moisés, e a submissão ao próprio Deus. Às vezes o segredo está num simples ato, para você sair do deserto e para você alcançar as promessas do Senhor. Eu creio que esse é o desejo do Senhor, que todos nós alcancemos as promessas, que todos nós alcancemos a terra prometida. Mas tudo há um preço que hoje para nós se torna leve, porque o preço mais alto, o Senhor Jesus, homem, o corpo de homem pagou, se submeteu e foi até o fim. E hoje nos convém nos submeter às autoridades civis, ao próprio Deus, aos nossos pais, ao nosso marido, ao nosso patrão, aos nossos líderes, aos nossos pastores nesse cargo, à nossa liderança. E aí, como consequência da nossa ação de obediência, o próprio Deus nos dará recompensa. Bem, gente, a hora avançada. Eu achei que a gente não ia ficar aqui 20 minutos, mas enfim, eu queria que você que puder ficar de pé, para que nós orássemos hoje. E naquilo que você sente dificuldade em se submeter, seja o marido, seja o patrão, seja até mesmo as ordenanças do Senhor, que você coloque diante dele agora, porque ele enviou o Espírito Santo dele para nos ajudar. Mas a gente precisa ter uma atitude. Essa atitude ele não vai tomar por nós. Essa decisão ele não vai tomar por nós. Então venhamos tomar essa decisão